Olá, saudações pessoal. Então, conforme combinado em vídeo anterior aqui mesmo no Instagram, vamos fazer uma série de aulas sobre anatomia aplicada dos nervos periféricos e plexo braquial. Vamos começar essa primeira aula por falar da anatomia do plexo braquial. Vamos tentar dar uma visão geral e daí partimos então para o estudo de cada nervo dos principais individualmente. Bom, o plexo braquial é a via comum de saída e de entrada de informações para o sistema nervoso central via coluna vertebral através das raízes, né? A primeira consideração que a gente tem que ter em conta na coluna vertebral e nas raízes é que é interessante chamar a atenção que existe uma disparidade entre o número de níveis ósseos e o nível de raízes, né? Ou seja, existem vértebras cervicais de C1 a C7, mas existem raízes de C1 a C8. Então, na coluna vertebral cervical, as raízes saem acima do nível ósseo. Então, por isso é que aqui, vocês estão vendo entre C4 e C5, logo acima de C5 é a raiz de C5. E vale para todos os níveis. E aí, quando passa para a torácica, aqui em T1, então passa a ser abaixo de T1. Então, o plexo braquial transporta todas as informações sensitivas do membro superior para o sistema nervoso central e carrega todas as informações motoras do sistema nervoso central para o membro superior. Então, ele é responsável por toda a sensibilidade e motricidade do membro superior, assim como da cintura escapular, tirando uma pequena área supraclavicular que tem a sensibilidade pelas raízes cervicais. Então, como é que ele está constituído aqui por essa visão geral, que é um esquema que é do livro de Martins e Siqueira? É constituído pelas raízes de C5, C6, C7, C8 e T1. Essas raízes elas vão se agrupar em troncos, sendo que C5 e C6 formam o tronco superior, C7 continua como tronco médio e C8 e T1 formam o tronco inferior. Esses, por sua vez, todas vão se dividir em divisão anterior e divisão posterior. Todas as divisões posteriores vão se unir e vão formar o cordão posterior. E a divisão anterior, o tronco superior, o cordão lateral, e aqui do tronco inferior, o cordão medial. Esses, por sua vez, já abaixo da clavícula, na região infraclavicular, vão formar os elementos terminais do plexo braquial, que seriam as vias de saída, que seriam os nervos sensitivos ou motores que a gente vai falar ao longo das nossas aulas. Então, passando basicamente para a anatomia mesmo, propriamente dita, temos aqui essa foto, que é extraída desse livro, que mostra então um acesso supraclavicular ao plexo, é uma dissecção anatômica em cadáver. O plexo braquial localiza-se na região supraclavicular, na borda posterior do músculo esternocleidomastoideu, mais ou menos na altura da cartilagem cricoide, para baixo até a clavícula. Então, voltando um pouco à anatomia mais básica muscular, a gente diria que o plexo braquial se encontra no triângulo posterior do pescoço. Nessa imagem é bem visível esse triângulo formado pelo músculo esternocleidomastoide, aqui pelo músculo trapézio, e a base do triângulo seria a clavícula, né? Nessa imagem já foi retirada a pele e o tecido celular subcutâneo e o musculoplatismo. A gente encontra então uma estrutura vascular importante, que é a veia jugular externa, que geralmente aparece nesse acesso supraclavicular, e o músculo homoioideu. O músculo homoioideu vai subdividir de novo esse triângulo em dois menores, como veremos adiante. Então, aqui podemos ver a gordura supraclavicular e abaixo dessa gordura, nesse nível aqui, vamos poder ver os elementos do plexo braquial. Nessa dissecção, dá para ver duas coisas, né? Que esse triângulo posterior do pescoço ele pode ser subdividido ainda num triângulo superior e num triângulo inferior. Esse triângulo inferior seria abaixo do músculo homoioideu. Aqui, como vocês podem ver, a cabeça clavicular do esternocleidomastoide foi rebatida. E aqui já estamos no plano mais profundo, com a gordurinha supraclavicular. É um achado muito frequente em anatomia de nervo periférico, quer seja no plexo braquial ou qualquer outro. A presença de nervos está associada a uma gordura que geralmente tem a função de proteger esse nervo de traumatismos externos e de permitir a excursão do nervo no sentido crânio-caudal. Aqui, uma dissecção mais profunda, foi tirada a gordura supraclavicular e vamos encontrar então os elementos do plexo, que é no plano mais profundo,
num lugar chamado triângulo interescalênico, porque é o espaço que fica entre o músculo escaleno anterior e o músculo escaleno médio. Mais uma vez, uma foto de dissecção anatômica. Aqui é o cranial, aqui é o caudal. O principal reparo para a gente ver onde é o caudal é aqui a clavícula. Aqui vemos outras estruturas, como a artéria subclávia. Mas elementos do plexo braquial são esses. A primeira coisa que nos chama a atenção é que nessa anatomia em dissecção em cadáver ou no acesso cirúrgico, o plexo braquial, como uma estrutura tridimensional, ela não fica com os seus elementos um do lado do outro, que seria mais ou menos assim como aparece nos livros. O plexo braquial, na verdade, os elementos são um mais medial e mais profundo que o outro. Numa dissecção anatômica, em geral, o primeiro que a gente encontra é a raiz de C5, que é a raiz menos calibrosa, é mais superficial e, como vocês podem ver aqui, corre junto do músculo escaleno médio. Aí vem as restantes raízes e, como a gente viu no esquema, dá para ver aqui, ó, C5 e C6 se unindo para formar o tronco superior e aqui os restantes troncos, tronco médio, tronco inferior. Aqui os troncos formando divisão anterior e posterior e já não dá para ver o resto por causa da clavícula. Então os outros elementos vão ser retroclaviculares e depois a gente vai mostrar a parte infraclavicular do plexo. Além desses elementos principais do plexo, que são as raízes e os troncos e as divisões que dá para ver aqui, existem outros elementos do plexo. Aqui você pode ver o nervo frênico, que é formado principalmente pela raiz de C4, mas recebe contribuições de C3 e C5 também. E aqui outros nervos relacionados ao plexo, que eu acho que por uma questão didática é melhor a gente não falar deles agora, e mais para o final a gente faz um resumo e inclui todos, ou quando a gente faz uma outra aula só sobre esses elementos, para não atrapalhar muito, não ficar muito complexo. E aqui então é o acesso infraclavicular ao plexo. Lembrar que o plexo tem uma parte que fica acima da clavícula, supraclavicular, e tem uma parte infraclavicular. A parte infraclavicular fica entre o deltoide e o peitoral. Então tem um sulco entre o deltoide e o peitoral, dá para palpar em nós mesmos, que é o sulco deitopeitoral, que está mostrado aqui, ó. Tem o músculo deltoide, o músculo peitoral maior e tem um sulcozinho. Como eu falei, uma dica que tem nervo aí por perto é que tem uma gordura. Então tem uma gordura aqui e a gente vai abrir esse sulco. Na imagem a seguir, o peitoral foi rebatido e o deltoide também. E aqui dá para ver o coxim gorduroso que eu falei que geralmente acompanha os elementos neurais. Então nesse sulco, a exploração profunda dessa gordura supraclavicular, abrindo essa faixa aqui, que é a faixa clave-peitoral, a gente encontra os elementos infraclaviculares ao plexo, que nada mais é do que a continuação daqueles mesmos elementos que a gente viu na fossa supraclavicular. Então, lá tinha as raízes, os troncos e as divisões. E aqui a gente vai ver os cordões, né? Os cordões medial, posterior e lateral. Essa nomenclatura é dada em relação à artéria subclávia, né? Então, vamos ter em relação à artéria um cordão que vai ser posterior a ela, outro vai ser medial, outro vai ser lateral, e depois os elementos terminais do plexo braquial. Essa distribuição do plexo vai garantir, então, toda a sensibilidade e motricidade do membro superior, como a gente pode ver aqui nessa imagem esquemática que é retirada do livro do Netter, né? A parte supraclavicular, como eu falei, tem um pouquinho de raízes cervicais C3 e C4. Mas o restante, todo o membro superior é pelo plexo braquial. Como eles são bem próximos uns dos outros e às vezes é difícil, em termos de exame físico, a gente identificar, uma dica que a gente faz é, ao invés de tentar examinar o território todo da raiz, é ver pontos específicos. Então, a parte superior do ombro, aqui na articulação, é um ponto bem específico para a gente ver C6, assim como o dedo polegar, né? Aí o dedo médio seria C7 e o menorzinho de todos seria o C8. O T1 é a borda mais inferior do membro superior todo, né? Então isso seria um exame mais radicular na anatomia do plexo braquial. Depois a gente vai, nas aulas a seguir, examinar o território de nervo por nervo, porque cada uma dessas raízes está relacionada a mais do que um nervo. E em termos de motricidade radicular, é isso que a gente apresenta nessa tabela aqui, né? C5 é mais relacionado à abdução do braço, C6 a flexão do cotovelo e extensão do punho, C7 extensão do cotovelo e flexão do punho, C8 extensão e desvio lunar do polegar,
e T1, abdução do quinto dedo, né? Esse é um esquema muito interessante, que é dessa página aqui, Medmonics, que é uma página que mostra vários mnemônicas para várias coisas em medicina, é bem interessante, se alguém quiser seguir, recomendo. Que mostra um desenho esquemático do plexo braquial, desde as raízes até os elementos terminais, mostrando a relação entre eles por meio dessas cores. É bem interessante. Então aqui temos as raízes, aí depois temos os troncos, as suas divisões e os cordões. Aí o cordão lateral vai terminar no nervo peitoral lateral, o músculo cutâneo, e a contribuição lateral para o nervo mediano. Aqui o cordão posterior tem o nervo supraclavicular e o infra, o toracodorsal, o radial e o axilar, que são os dois principais nervos desse cordão. E o cordão medial tem o lunar, tem a contribuição medial para o nervo mediano, o cutâneo medial do antebraço e do braço e o nervo peitoral medial. E é bem interessante essa mnemônica que eles mostram aqui. Para quem quer estudar, para prova, para concurso, é super interessante esse esquema aqui. Então, a aplicação prática do conhecimento dessa anatomia mais global do plexo braquial são duas principais doenças que são traumáticas, que é a lesão do plexo braquial em adultos, que é uma lesão geralmente traumática, e a lesão do plexo braquial em neonatos, que é geralmente relacionada ao mecanismo de parto. Para a lesão do plexo braquial em neonatos, existe uma vasta literatura. O básico do basicão, que eu recomendo, é ler esse artigo aqui, de Reis, Martins e Siqueira, que eles fazem uma revisão bem interessante, desde a história, etiologia e prognóstico da lesão neonatal do plexo braquial. Algumas considerações sobre isso é que é uma doença muito desafiadora, principalmente porque atinge neonatos. A primeira coisa a dizer é que atualmente a gente não chama mais de paralisia obstétrica do plexo braquial, porque há uma vasta discussão na literatura em que essa nomenclatura implica ou deixa implícito que há uma certa culpa dos obstetras ou do procedimento obstétrico na lesão. Então, a literatura mais moderna tem preferido chamar em lesão neonatal do plexo braquial ou em paralisia neonatal do plexo braquial em relação à paralisia obstétrica. Mas, se precisarem fazer um trabalho, alguma revisão bibliográfica mais aprofundada, precisam pesquisar pelos dois descritores. Para a paralisia neonatal do plexo braquial, a incidência é mais ou menos 4 em 1000 nascidos vivos, e ela é um pouquinho pior quando pior a assistência pré-natal e um pouquinho melhor quando melhor a assistência pré-natal. Tem alguns fatores de risco associados, o principal deles é a macrosomia fetal. Bebês com peso superior a 4,5 kg têm 10 vezes mais hipótese de lesão do plexo braquial durante o mecanismo de parto. Esse é o principal fator de risco. Outros fatores de risco, como diabetes gestacional, parto prolongado, baixa estatura materna, partos usando fórceps, estão associados à lesão do plexo braquial, que o mecanismo básico é aumento do ângulo entre o pescoço, entre a cabeça e o ombro durante a rotação e o encaixe do ombro no parto, e faz um estiramento dos nervos com a avulsão de raízes, né? Ao contrário dos adultos, em neonatos, lesões completas do plexo braquial são raras. O mais frequente é uma lesão parcial, geralmente do tronco superior. O prognóstico em crianças é bom. A literatura é muito variável, diz que entre 97% e 7% dos pacientes têm melhora espontânea sem necessidade de nenhum tratamento cirúrgico. A literatura de boa qualidade é entre 80% e 90% de recuperação espontânea. Então, só 10% a 20% dos neonatos com lesão de plexo braquial vai precisar realmente de uma intervenção cirúrgica, né? Os outros precisam de seguimento, precisam de tratamento com fisioterapia. Imobilização não é recomendável porque está associado à rigidez articular, a posturas anômalas, então não é recomendado. É recomendado fisioterapia, deixar a movimentação livre do neonato e acompanhar por 3 a 6 meses por uma equipe especializada que deve definir se o paciente tem ou não indicação de tratamento cirúrgico. Para lesões em adultos, existem vários mecanismos de lesão,
mas 70% das lesões de plexo braquial em adultos são por traumatismo ligado a acidente de moto, né? Então, inclusive existe a regra dos 70, que é 70% são por acidente de moto, 70% em gênero masculino, 70% vão ter lesões graves completas e sem recuperação espontânea. Para dar uma lida sobre isso, tem esses dois artigos do mesmo grupo. Esse aqui é de Siqueira e Martins, esse é de Martins, Bastos, Siqueira e Teixeira, que faz uma revisão da lesão do plexo braquial em adulto por traumatismo. Algumas considerações é que essa lesão quase sempre é causada por acidente de moto, existem outros mecanismos. A maioria delas são lesões graves, completas. A chance de recuperação espontânea, ao contrário dos neonatos, é muito baixa. Então, quase todos os pacientes precisam de algum tratamento cirúrgico ou ficam com algum grau de sequela e a maior proporção deles tem lesões completas do plexo braquial. Uma coisa muito importante de saber, especialmente quando nós não somos os especialistas em tratar essas lesões, é que esses pacientes têm sim alguma chance de recuperação, têm sim alguma chance de lhes ser oferecido um tratamento, desde que cheguem ao especialista a um timing adequado, que é quanto mais cedo melhor. Nos primeiros 12 meses tem uma boa chance de fazer essa reinervação e após isso vai diminuindo essa chance e variando de centro para centro. Esses pacientes não são submetidos então ao tratamento quando atingem mais do que 12 meses, alguns centros 15 meses, outros centros 18 meses, outros centros 24 meses. Mas o ideal é que esses pacientes cheguem ao especialista o quanto antes, que não lhes seja dito que não há nada a fazer, porque isso não é verdade, e que se reconheça a condição deles e eles sejam então encaminhados. Bom, eu penso que quanto à anatomia global do plexo braquial para um público heterogêneo, acho que é isso. Espero que tenham gostado, que a aula seja útil e estamos à disposição para